E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar minha série de vídeos sobre gráficos no pacote Office. Eu vou falar sobre linhas de tendência em gráficos. E as linhas de tendência elas são muito importantes para análise de dados porque elas podem dar um certo respaldo matemático aos dados que você tem. Eles podem te dar uma equação que descreve os dados que você tem. Então aí você não precisa fazer novos experimentos, por exemplo. Aí você já tem a equação, aí é só substituir o valor na equação para descobrir o que vai acontecer em determinada situação. Então, as linhas de tendência elas são bem importantes, né, quando você está analisando dados. Eu não vou focar aqui nesse vídeo nas questões matemáticas de como são feitas as linhas de tendência, mas eu vou sim falar alguns cuidados que vocês têm que ter quando estiverem utilizando linhas de tendência. Para mostrar como é que funcionam as linhas de tendência, eu já fiz aqui um gráfico com essas funções aqui, né? Então, eu tenho os valores de x de 0 a 10, indo de 1 a 1, e várias funções. Então, eu tenho uma linear, uma quadrática, uma cúbica, uma exponencial, uma de potência, uma logarítmica e dados aleatórios. Que aí eu vou tentar achar uma tendência para esses dados aleatórios e aí explicar alguns cuidados em relação às linhas de tendência. Então vamos começar aqui, né? Primeiro eu vou só deixar um dos gráficos, porque fica mais fácil para a gente mexer. Então eu vou selecionar todos eles, eu deixo só a série 1 por enquanto e vou aplicar. A série 1 é a série da reta, né? De x mais 2. Então como é que eu vou adicionar uma linha de tendência? A linha de tendência ela pode ser utilizada nos gráficos de expressão, nos gráficos de linha. Eu vou mostrar um exemplo no gráfico de linha e mostrar por que eu normalmente não utilizo linha de tendência no gráfico de linha. Normalmente eu uso linhas de tendência quando estou utilizando dados de dispersão. Para quem não entende gráfico de dispersão e gráfico de linha, olhar nos links que estão abaixo do vídeo, onde eu explico esses dois tipos de gráfico. Então eu seleciono aqui os meus dados e coloco com o botão direito. E aqui já vai aparecer adicionar linha de tendência. Ou eu posso vir aqui e adicionar um novo elemento, que seria a própria linha de tendência. Eu prefiro normalmente selecionar com o botão direito, porque às vezes tem vários dados no meu gráfico. Então eu vou lá, adicionar linha de tendência. E aí a linha de tendência padrão que eles colocam é uma linha reta. Sempre que você colocar uma linha de tendência, ele vai colocar uma reta como a primeira opção. Nesse caso aqui, a primeira opção já é válida. Vocês não estão aqui essa linha pontilhada entre esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é uma reta, de fato. E aí aqui está as várias opções de linha de tendência. Então, você pode colocar uma linha de tendência exponencial. Vocês vão ver que não fica tão boa. A linear, que fica boa. A logarítmica, que ela não vai funcionar, porque ela está com x igual a 0 ali. Então, ela vai dar erro. Então, eu não vou selecionar ela. Tem a polinomial, que eu posso aqui adicionar a ordem desse meu polinômio. Então, ela vai de 2 a 6, se não me engano. 2 a 6. De potência, que é mais ou menos esse estilão aqui. E a média móvel, que eu vou explicar mais para frente o que é. Em relação aqui, por exemplo, a previsão. Eu já vou mostrar como é que funciona a questão da previsão. Se a sua função, que nem aqui no meu caso, é uma reta, mas eu quero saber como é que ela vai se comportar em dados que estão fora do meu range, aqui entre fora de 0 a 10. Eu posso colocar aqui na questão da previsão. Então eu posso avançar um período, seria tipo um valor de um ponto. Então eu já vou ver aqui quanto que está no 11 o meu valor da minha reta. E eu posso recuar também, menos 1, parece, recuar 1. E aí ele vai aqui para o lado esquerdo. Isso é bastante importante, não no caso aqui de uma reta, porque é uma coisa simples, mas às vezes tem uma previsão lá muito louca. E aí você quer ver como é que funciona, vai, uns 3 pontos para frente, que é que você precisa. Então você pode utilizar esses dados aqui de previsão para você avançar ou recuar a sua linha de tendência conforme você deseja. Então eu vou deixar no 0 mesmo aqui, né? E eu posso também fazer uma coisa muito interessante, como definir a intersecção. Qual é o meu ponto cartesiano que eu vou definir essa intersecção? Se ela está aqui no 0, 0, você vê que a minha linha de tendência já veio aqui para baixo. Ele já meio que mudou para polinomial, né? Então a linha de tendência vai para cá, por mais que os meus dados não estejam perto do ponto de intersecção que eu quero colocar. Isso é bastante útil quando você está fazendo uma regressão linear e você sabe que
o ponto 00 tem que ser atingido, por exemplo. Ou que um outro ponto tem que ser atingido, senão a sua função não vai funcionar. Por exemplo, não existe... Bom, tem dados aí que não vão existir negativos. E aí, às vezes, a regressão linear que você fazer, ele vai apontar uma linha de tendência que vai atingir um valor negativo. Mas você fala, pô, mas ele não pode ser negativo. Então, você vai colocar como intersecção aqui e ajustar a previsão de acordo para você não fazer com que a linha de tendência vá para direção que você não deseja, direção onde sejam impossíveis os dados. Deixa eu te dar assim uma definição de coisa, colocar aqui em linear mesmo. E eu vou exibir a minha equação no gráfico e o r quadrado. E aí é que aparece a minha equação y igual a x mais 2 e r quadrado igual a 1. O r quadrado ele indica mais ou menos como é que a sua linha de tendência está descrevendo seus dados. Quanto for mais próximo de 1, melhor a sua linha de tendência está descrevendo os dados. E quanto mais longe de 1, menos essa linha de tendência está descrevendo os seus dados. Isso é bastante importante. Bom, agora que eu já mostrei como funciona para o linear, vamos fazer para... Deixa eu mudar isso aqui só para cá. Bom, melhorou, né? Agora eu vou colocar para os outros dados, né? Vamos colocar para o quadrático, para o exponencial e para o aleatório também. Então, vamos selecionar aqui agora o quadrático, né? Vir aqui no filtro, deixar o quadrático e o cúbico. Vou deixar já os dois juntos para já mostrar a questão dos polinômios, né? Então, eu apliquei, o cinzinho é o cúbico e o laranja é o quadrático. Então, vamos para o quadrático, colocar aqui adicionar linha de tendência, polinomial, e aqui no polinomial eu já vou colocar um 2 na ordem ali, exibir a equação no gráfico, exibir o valor de r quadrado. Mesma coisa para o cúbico, vou colocar aqui, adicionar linha de tendência, polinomial, ordem 3. Notem que está muito fácil aqui, porque eu já sei, né, que um é quadrático, um é cúbico e tudo mais. Estou fazendo isso só porque eu quero mostrar para vocês. E aí que já mostra uma coisinha um pouco mais interessante, né? Vocês notam que a regressão do cúbico aqui tá como r quadrado igual a 1. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra. Tá como r quadrado igual a 1, mas a equação é bem diferente em relação à equação que eu tenho aqui, que é x ao cubo menos 4x. Assim, bem diferente não, né? Na verdade, 2 vezes 10 a menos 12, x ao quadrado e mais 7 vezes 10 a menos 11. Mas isso mostra que, às vezes, a regressão, como ela tem erros associados à matemática da regressão, é possível que tenham diferenças entre o que é na realidade e o que a linha de tendência está calculando como uma regressão e te dando a equação. Aqui a diferença é irrisória, né? Ridículo, não serve para quase nada. Mas em outros casos não vai ser, então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Às vezes está esperando uma tendência ser cúbica com lá um termo só, mas ela é cúbica com 3 termos, e aí você fala, poxa, né? Tá, qual que eu vou acreditar? Naquilo que eu acho que é ou naquilo que está a linha de tendência? Então você tem que ter um certo discernimento do que você está fazendo quando está utilizando uma linha de tendência. Agora eu vou pegar ali a exponencial, né? Que é a série 4. Vamos aplicar a minha série exponencial. Novamente aqui, você adicionar a linha de tendência. E aí aqui vai ser exponencial. Perfeito. Exibir a equação no gráfico. E r quadrado. Mesma coisa agora para o da potência. Vamos ver se o da potência ele acontece a mesma coisa que aconteceu com o do cúbico. Possivelmente pode acontecer, possivelmente não. O da potência ele é bastante útil quando você está lidando também com dados em relação a raízes, porque raízes podem ser escritas na forma de potência. Então, é muito útil quando você está lidando com coisas como raízes, funções que tenham raízes. Então, acionar a linha de tendência. E aí você já vem outra coisa que você tem que tomar cuidado quando estão fazendo, usando linhas de tendência. A gente sabe que é potência, porque a gente está olhando aqui a função 0,5x elevado a 3,1. Mas ele não está te dando a opção potência aqui. Por quê? Porque tem uma coisa da matemática quando vai fazer a regressão
que alguns pontos eles não conseguem ser feitos a regressão, porque senão, às vezes a regressão vai tender ao infinito, ou vai acontecer ali um denominador vai ficar um zero, ou uma coisa do tipo, e ele não consegue fazer a regressão. E nesse caso aqui da potência, o que está dando chabu aqui no negócio? Ele está dando chabu porque está o ponto 0, 0. Apesar do ponto 0, 0 realmente existir para essa função, quando ele vai fazer a regressão, ele não vai conseguir. Então eu vou pegar e vou tirar esses dois dados aqui para fazer minha regressão. 0, 0. E aí agora, eu vim aqui, na minha linha de tendência, já acontece o de potência aqui. Então, vamos ver como é que fica a equação. Exibir a equação no gráfico. Ah, ficou certinha, ficou bonitinha. Então tomem cuidado quando vocês vão fazer a regressão. Eles falam, nossa, eu não consigo fazer a regressão, ele não está me dando opção. Olhem para os seus pontos, porque às vezes pode ter alguns pontos que a função não consegue descrever, como por exemplo aqui do log, que a gente vai ver em seguida, não existe log de zero. Então você não vai conseguir fazer uma regressão de que tenha um ponto 0, 0 e sendo a função sendo tipo logarítmica. Não tem como. Então tomem bastante cuidado quando vocês vão fazer essa questão da linha de tendência. Saibam como seus dados se comportam, saibam como é feita mais ou menos a regressão desses dados na questão da linha de tendência, porque senão vocês não vão encontrar dado, não vão encontrar nada, ou se encontrarem, vai ser uma coisa errada. Então, aqui vamos para o logaritmo, né? O logaritmo ele não vai para o 0, 0. Então, ali não está selecionado, porque não está selecionado, mas o ponto não existe. Então, ele não vai calcular a tendência em relação ali, né? Então, eu vim aqui para o logaritmo. E aí tem uma outra coisa interessante do logaritmo, né? Equação e valor de r quadrado. Que do logaritmo ele faz a regressão, deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra. Ele faz a regressão para o logaritmo neperiano, né, que é o ln. E assim, aí vocês têm que fazer uma revisãozinha em relação ao logaritmo, caso vocês não se lembrem. Você consegue transformar o log aqui, está na base 3. Para qualquer outra base, ou no caso na base do número de Euler lá, né, fazendo uma fraçãozinha ali, fazendo uma maracutaia. E aí é o que origina esse 0,9102 ln de x. Então, quando se faz a regressão logarítmica, ele faz a regressão logarítmica baseada no logaritmo neperiano e não na base que ele, se porventura seja, que nesse caso aqui é a base 3, ou pode ser normalmente lá logo na base 10. Então, tomem cuidado em relação a isso. Agora, vamos usar os nossos dados aleatórios, né? Vamos supor que você fez um experimento e aí você conseguiu esses dados aleatórios aqui. E eu realmente usei dados aleatórios para fazer isso, né? E aí, dados aleatórios entre 1 e 6, 1 e 7, né, no caso. E aí saiu isso daqui. Bom, e aí eu quero ver, poxa, né, como é que eu vou... Quero ver se tem uma tendência de dados. Aí vai muito mais do que você quer ver, né? Se você pegar, vir aqui e colocar adicionar uma linha de tendência e deixar linear, às vezes basta, para a análise que você está querendo ver, que existe uma correlação linear de aumento na sua tendência. Então tem uma tendência de aumento de 0 até 10, existe uma tendência de aumento nos seus dados. Ele não está te descrevendo os pontos em si, mas você consegue ver uma tendência. Isso é muito mais importante, às vezes, do que você fazer com que tenha uma linha de tendência que descreva todos os pontos. E é muito útil se você tem pelo menos essa tendência de aumento. Então, normalmente você se utiliza muito mais a tendência linear para você ver se tem tendência de aumento ou de decrescimento, ao invés de você usar uma linha de tendência lá logarítmica, ou polinomial, ou potência. Então vamos vir aqui colocar no polinomial, que eu imagino que é o que vai dar mais próximo, né, de descrever os dados. Então vou vir aqui já aproveitar e colocar a equação no gráfico e r quadrado. Para o polinomial de segundo grau já... deixa eu aumentar aqui a letra dessa linha de tendência, da equação. Já tem ali um r quadrado de 0,56, o que não é bom, né? Na verdade é horrível. E aí você já vê um ponto muito crucial, né? Às vezes, vamos colocar o linear, só para vocês verem quanto que é o r quadrado. O r quadrado linear está 0,5. E aí o r quadrado do polinomial com o segundo grau, ele está 0,57. Aí alguém poderia argumentar para vocês.
esse polinomial está melhor, o R quadrado está maior. Mas eu digo, não está melhor. Porque enquanto o linear ele mostra que tem uma tendência de aumento, o polinomial de segundo grau ele mostra que tem uma tendência de aumento e depois vai ter um decrescimento, porque vai ser uma coisa côncava para baixo. Mas esse decrescimento ele pode ou não pode acontecer. Do jeito que você imagina, eu imagino que é muito mais provável que ele continue crescendo, ter uma tendência de crescimento, do que tem essa tendência aqui no ponto 12 de aumentar e depois diminuir. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Mas é muito mais provável que não. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do R quadrado, porque às vezes a tendência que ele está te dando não tem nada a ver com a tendência dos seus dados de verdade. Ele pode lá estar passando uns pontos, ter um R quadrado muito bom, mas a tendência não é aquela, entendeu? Então eu vou aumentar aqui minha ordem e vamos ver como é que vai descrevendo. Aumentando o R quadrado, olha aí, ó, pulou para o ordem 4, já pulou para um R quadrado de 0,82. Para o 5, 0,82 já diminuiu o R quadrado. Poxa, agora na polinomial de ordem 6, já temos aqui um R quadrado de 0,92. O que é bom. Talvez para essa range de dados que você tem entre 0 e 10, você utilizar essa equação aqui, seja bom. Talvez ele descreva com certa clareza algum outro ponto que você tem aqui, por exemplo, o 4,5. Substituir aqui, possivelmente vai ter uma previsão boa. Possivelmente. Isso é legal. Mas e depois? Depois eu imagino que uma equação de sexto grau ela fique fazendo umas coisas muito loucas. Tem altos picos, depois diminua. E aí depois, tendendo ao infinito, ela ou exploda para cima ou exploda para baixo. Então vai ser uma coisa muito louca. Talvez não esteja descrevendo. Então tomem bastante cuidado quando você fazer uma regressão. De falar, nossa, não, eu tenho que ficar tudo bonitinho aqui, né? Eu tenho que deixar pegar todos os pontos da minha regressão. Não necessariamente. Às vezes sim, mas muitas vezes não, porque vai ser uma coisa errada. Então, tomem bastante cuidado quando estão fazendo uma regressão. E aí, por último, vamos fazer uma regressão aqui dos meus dados relacionados à média móvel. Na média móvel, você não tem opção de colocar uma equação. A média móvel é normalmente utilizada quando você está fazendo, se eu não me engano, controle de um processo, que ele vai calculando a média conforme vai passando os pontos discretos. Isso é muito bom para você utilizar controle numa válvula, por exemplo. Então, ela vai calculando a média de fluxo que você está passando ali no seu cano, e isso vai te dando uma orientação de quando tem que estar aberto e quando tem que estar fechado a sua válvula. Então, isso seria uma média móvel. Então, ele está mostrando aqui a tendência de acordo com a média dos valores que você tem. Então, você nota que ela só começa aqui, né? Ela não vai começar aqui, porque senão vai ter uma média de um ponto, é um ponto. É o próprio ponto. Né? Então, que a média já está aqui, vai fazendo isso. E para mostrar mais ou menos qual que é a tendência, mas não tem muito significado assim para você mostrar numa apresentação de trabalho isso, porque não faz muito sentido. Primeiro você não tem uma equação, segundo que você não mostra uma tendência, você só está mostrando uma média que vai flutuando. E aí essa média que vai flutuando, ela pode ter diferentes períodos, né? E aí você pode colocar ali um período 3, período 4, período, enfim, até o máximo que dá aqui. Isso significa tá calculando a média em relação a quantos pontos, né? Qual que é o seu período, né? Quantos pontos você está pegando para fazer a média? Aqui no período de 2, está pegando 2 pontos, aí depois 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, e por aí vai. Esse vídeo acaba ficando um pouco longo em relação à linha de tendência. Eu acho que muita gente já deve ter até desistido de assistir o vídeo. Mas essas informações que eu dei no final em relação a tomar cuidado com o que você está fazendo enquanto está utilizando uma linha de tendência é uma informação crucial para você não ter surpresas no futuro. Então, tomem cuidado. É uma ferramenta poderosa, te dá argumentos sensacionais, mas tomem cuidado, porque às vezes o que está mostrando a linha de tendência ela está matematicamente correta, mas pode não descrever a realidade da maneira correta. Então, tomem cuidado, usem com parcimônia. E era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida, comentário, crítica, por favor, comentar aí abaixo. Eu vou ficar muito feliz de ver críticas e comentários, sugestões. Obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!